Na aula de hoje estudaremos geometria analítica. A geometria analítica é a relação entre a álgebra e a geometria. Podemos destacar nesse ramo da matemática o filósofo, físico e matemático francês René Descartes. Foi ele que criou o sistema de coordenadas cartesianas. Ao relacionar a álgebra com a geometria, Descartes criou princípios matemáticos capazes de analisar por meio de métodos geométricos as propriedades do ponto, da reta e da circunferência, determinando distância entre eles, localização e pontos de coordenadas. O que iremos estudar? Nessa aula estudaremos plano cartesiano, coordenadas de pontos, localização de pontos, ponto médio e distância entre dois pontos. O plano cartesiano é formado pela interseção de duas retas perpendiculares, ou seja, são duas retas que se cruzam em um ponto formando quatro ângulos retos, que são ângulos de 90 graus. Vamos à construção. Temos um eixo horizontal X, conhecido como eixo das abscissas, sendo cruzado por um eixo vertical Y, também conhecido como eixo das ordenadas. O ponto onde esses eixos se encontram é conhecido como origem, que é o ponto zero. Essas duas retas se cruzam formando quatro quadrantes. O eixo X, à sua direita, é positivo, então podemos numerar com valores positivos. Já à sua esquerda, teremos valores negativos. Já o eixo Y acima, teremos valores positivos e abaixo valores negativos. Bom, os quatro quadrantes desse plano são numerados da parte superior à direita no sentido anti-horário. Então, nessa região teremos o quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3, quadrante 4. Vejamos as características das coordenadas dos pontos em cada quadrante. No quadrante 1, qualquer ponto que esteja nessa região, o x será positivo e o y será também positivo. Já no quadrante 2, qualquer ponto que estiver na região do quadrante 2, o x será negativo e o y será positivo. No quadrante 3, o x será negativo e o y negativo. No quarto e último quadrante, qualquer ponto que estiver nessa região, o ponto terá coordenadas x positivo e y negativo. Falando sobre coordenadas e pontos. Coordenada é um par ordenado x, y, sempre nessa ordem. Primeiro vem a abscissa, depois a ordenada. A origem é um par ordenado. A origem é um ponto que tem coordenadas 0, 0, ou seja, abscissa nula, ordenada nula, que é o mesmo que x igual a 0 e y também 0. Esse ponto é o encontro, como já falamos, dos dois eixos coordenados. Ponto no quadrante 1. Um ponto que está no primeiro quadrante, nós já estudamos a característica em relação aos sinais. Agora vamos localizar pontos em cada quadrante. Tenho aqui um exemplo de um ponto que tem coordenadas 4, 1, ou seja, abscissa 4, ordenada 1. Uma abscissa e uma ordenada formam uma coordenada. E podemos localizar, o ponto que tem essas coordenadas. Então, esse ponto tem o x igual a 4, e o y igual a 1, Então, localizando esse ponto, está no primeiro quadrante. Veja, está na região do primeiro quadrante. Ponto no segundo quadrante. O exemplo é o ponto de coordenadas x igual a menos 3 e y igual a 1. Então, esse ponto estará na região do segundo quadrante. No terceiro quadrante, temos o exemplo: abscissa igual a menos 4, ordenada igual a menos 2. O ponto está, então, na região que pertence ao terceiro quadrante. No quarto quadrante, o exemplo é o ponto de coordenadas x igual a 2 e y igual a menos 2.
e o ponto está localizado na região que pertence ao quarto quadrante. Ponto sobre o eixo X. Um ponto está sobre o eixo X quando a ordenada é nula, ou seja, o valor de y é zero, e temos um valor diferente de zero para x, nesse caso 3. Então esse ponto está sobre o eixo X no valor 3. O ponto nem está no primeiro quadrante, nem está no quarto quadrante. Ele está sobre o eixo X ou sobre o eixo das abscissas. Ponto sobre o eixo Y. Um ponto está sobre o eixo Y quando a abscissa é nula e a ordenada é diferente de zero. Nesse caso, o y é menos 4 e o x é zero. Então, o ponto está sobre o eixo Y no valor menos 4. Esse ponto nem está no terceiro, nem está no quarto quadrante. Ele está sobre o eixo Y. Vamos estudar agora as coordenadas do ponto médio de um segmento. Na figura, nós temos uma parte de um mapa no primeiro quadrante de um plano cartesiano. Trata-se da cidade de Lagarto, que fica no centro-sul do estado de Sergipe. Suponha que a prefeita da cidade de Lagarto deseja construir um posto de saúde no ponto médio do segmento que liga o campus da Universidade Federal de Sergipe ao hospital universitário. Quais seriam as coordenadas do posto de saúde? Então nós temos um segmento ligando a UFS ao hospital universitário. A prefeita da cidade deseja construir um posto de saúde no ponto médio desse segmento. Para calcular as coordenadas, a pergunta é: quais seriam as coordenadas do posto de saúde, que é o ponto médio desse segmento? Para calcular as coordenadas desse ponto médio, basta calcular a média aritmética das abscissas dos dois pontos que são ligados pelo segmento, ou seja, das extremidades do segmento. Eu tenho a UFES, que tem a abscissa 4, e o Hospital Universitário, que tem a abscissa 14. A média aritmética é 14 mais 4 dividido por 2. 14 mais 4, 18, dividido por 2, 9. Então, o ponto médio tem abscissa 9. E tem ordenada, considerando a ordenada da UFES é 1 e a ordenada do Hospital Universitário é 4. 4 mais 1, calculando a média aritmética das ordenadas, 4 mais 1 é 5, 5 dividido por 2, 2,5. Então, o ponto médio tem ordenada 2,5. Está aqui, então, a localização do ponto médio. E suas coordenadas são abscissa 9 e ordenada 2,5. De um modo geral, nós podemos calcular as coordenadas de um ponto médio da seguinte forma: seja o segmento de extremidades em A e B, nos pontos A e B, e M, o ponto médio desse segmento. Podemos calcular a abscissa do ponto médio, M, o X do ponto M, fazendo a média aritmética entre as abscissas das extremidades do segmento, ou seja, X de A mais x de b dividido por 2, média aritmética das abscissas. Da mesma forma, pegando as ordenadas das extremidades do segmento, y de A e y de B, é só calcular a média aritmética, y de A mais y de B dividido por 2. Distância entre dois pontos. Suponha que nesse mapa da cidade de Lagarto, cada unidade da malha quadriculada vale 100 metros. Sendo assim, qual a distância entre a UFES e o Lojão Fassolto? Localizando a UFES e o Lojão Fassolto, podemos calcular essa distância contando as unidades na malha. Da seguinte forma: 1 unidade, 2 unidades, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a distância é de 7 unidades. Só que cada unidade vale 100 metros. Então, 7 vezes 100, 700 metros a distância entre a UFES e o Lojão Fassolto. Se houvesse uma avenida retilínea ligando a UFES ao Parque Nicolau Almeida, qual seria a distância entre esses pontos? Então, nós queremos agora a distância entre a UFES e o Parque Paulo Nicolau Almeida. Podemos criar um triângulo retângulo e aplicar o Teorema de Pitágoras da seguinte forma: tenho aqui o cateto na horizontal, outro cateto na vertical. E o que queremos é a distância entre a UFES e o Parque
Paulo Nicolau de Almeida, que é a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, distância D que quero calcular, um cateto mede 5, 1, 2, 3, 4, 5 unidades, o outro cateto 1, 2, 3, 4, 5 unidades também. Agora, basta aplicar o teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, D ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, né? 25. Então, 25 mais 25 é igual a 50. Logo, a distância é a raiz quadrada. Quadrado passa como raiz quadrada para o segundo membro. Então, a distância é a raiz quadrada de 50. Posso escrever 50 como o dobro de 25. Por quê? Porque um dos fatores tem raiz quadrada e aí eu simplifico esse radical. A raiz quadrada de 25 é 5 e a raiz quadrada de 2 é irracional. Logo, a distância é 5 vezes raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4. Então, a distância é aproximadamente 5 vezes 1,4, que é igual a 7. Logo, a distância entre a UFES e o Parque Paulo Nicolau de Almeida é de 7 unidades. Como cada unidade vale 100 metros, 7 vezes 100, 700 metros também foi a distância entre a UFES e o Parque Nicolau de Almeida. Podemos chegar na fórmula que calcula a distância entre dois pontos quaisquer, aplicando o teorema de Pitágoras semelhante à situação anterior. Bom, temos aqui um ponto A e um ponto B, e queremos calcular a distância entre esses dois pontos. Logo, fechando aqui um triângulo retângulo, nós temos que esse cateto é a diferença entre as abscissas no eixo horizontal, né? X de B menos X de A. O cateto na vertical é a diferença entre as ordenadas, y de B menos y de A, é o outro cateto. Aplicando agora o teorema de Pitágoras, essa distância, o quadrado dela, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, que é x de B menos x de A ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado. Apliquei o teorema de Pitágoras. Posso passar esse quadrado para o segundo membro como raiz quadrada, ou seja, a distância do ponto A ao ponto B é igual à raiz quadrada da diferença das abscissas ao quadrado, a variação das abscissas ao quadrado, mais a variação das ordenadas ao quadrado. Então, para calcular a distância entre dois pontos quaisquer, nós vimos duas possibilidades. A possibilidade 1 é quando esses pontos vêm em um plano cartesiano. Então, nós podemos formar um triângulo retângulo e aplicar o teorema de Pitágoras. Ou, se em uma questão não vem os pontos em um plano cartesiano, vem apenas as coordenadas dos pontos. Aí nós podemos aplicar a fórmula de distância que vimos anteriormente. Nessa situação, por exemplo, suponha que no mapa de Lagarto, cada unidade da malha quadriculada vale 100 metros. Sendo assim, qual a distância em linha reta entre o campus da UFES, de coordenadas 4, 1, e o Parque Nicolau Almeida, cujas coordenadas são 9, 6. Então, nessa situação, os pontos não estão em um plano. Claro que poderíamos desenhar o plano, localizar os pontos, desenhar o triângulo retângulo e aplicar Pitágoras, mas, como nós vimos anteriormente uma fórmula que calcula a distância entre dois pontos, nós podemos calcular essa distância sem desenhar o plano cartesiano, da seguinte forma. A fórmula é distância ao quadrado é a variação das abscissas ao quadrado mais a variação das ordenadas ao quadrado, que justamente foi tirado do teorema de Pitágoras. Temos o ponto de coordenadas 9 e 6 e o ponto de coordenadas 4 e 1. Então, a distância entre esses dois pontos é simples. A diferença entre as abscissas, ou seja, x de um ponto menos x do outro, 9 menos 4 ao quadrado, somado com a diferença entre as ordenadas, que é y de um ponto menos y do outro ponto ao quadrado, ou seja, 6 menos 1 ao quadrado. Então, temos essa situação. 9 menos 4 ao quadrado, está aqui, somado com 6 menos 1 ao quadrado. Logo, essa distância ao quadrado é igual a 9 menos 4 é 5, ao quadrado 25. 6 menos 1 é 5, ao quadrado 25. Distância ao quadrado 25 mais 25 é 50. Passando logo o quadrado para o segundo membro,
Nós temos que a distância é a raiz de 50. Podemos escrever 50 como o dobro de 25, fatorar, né, o número 50, onde um dos fatores tem raiz quadrada inteira. A raiz quadrada de 25 é 5 e a raiz quadrada de 2 é irracional. Deixei dentro da raiz. A raiz quadrada de 2 tem uma aproximação racional, aproximadamente 1,4. Então, 5 vezes 1,4 dá 7. Logo, calculamos a distância entre esses dois pontos sem precisar colocá-los em um plano cartesiano. Como cada unidade vale 100 metros, segundo enunciado, logo a distância entre a UFES e o Parque Nicolau de Almeida é de 7 unidades vezes 100 metros, que dá 700 metros. Morreu Maria Preá. Encerramos então a primeira aula de Geometria Analítica. Estudamos o ponto. Na próxima aula de Geometria Analítica estudaremos a reta. Forte abraço e até a próxima.